Também receberam lá o nosso querido Jamil Chad. Vamos ver juntos. Ele anda, né? Ligação com a família toda, né? Com o Flávio, com o Eduardo. O que tem de bandido ligado a essa família é impressionante. Vamos falar de bandido, mas de bandido gringo? Jamil, não é o Jamil Chad que é bandido gringo. Pelo amor! Jamil Chad é o nosso amorzinho suíço. Vamos falar do Donald Trump. Esse sim bandido, Jamil Chad. Me compliquei aqui na hora de chamar você. Bom dia, Jamil. A gente não tá te ouvindo. Não sei se é aí ou se é aqui. Bom dia. Agora sim, bom Agora dia. Que depois dessa recepção, viu, Elô, do William, eu fiquei até sem palavras. Mas obrigado pelo prestígio. Não é você não, é o Donald Trump. A eleição no Brasil é fundamental para os planos dos Estados Unidos de manter a influência da extrema-direita na região. Isso já aconteceu em Buenos Aires, Bogotá, Lima, Santiago, Assunção e no resto da América do Sul. Falta a joia da coroa. Uma vitória de Flávio Bolsonaro e ajudar a desmontar a pressão sobre os demais líderes da região, porque parece que tem gente aí sendo pressionada, né, Jamil Chad? Explica pra gente como o Brasil faria essa pressão diminuir nos coleguinhas ao lado. Vamos lá, porque a gente sempre olha para esse interesse de Donald Trump, ou da Casa Branca, ou do Marco Rubio pelo Brasil, como uma forma de completar o álbum de figurinha da América Latina, né? Eu venho ganhando ali na Argentina, no Chile, no Equador, na Colômbia, etc., mas precisa do Brasil. Precisa do Brasil, sem dúvida nenhuma, por conta, e aí não há nenhum tipo de questionamento sobre isso, se o governo norte-americano quer, de fato, a América para os americanos, no caso eles mesmos, não dá para deixar um terço do continente para fora, a maior economia do continente para fora. Então, sim, tem um interesse muito grande no Brasil. Mas não é só isso, não é só isso. E é muito interessante, porque, claro, enquanto o Brasil não está sendo ou não é governado pela extrema-direita, o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem a força, tem a diplomacia e, eu diria, tem a influência econômica para continuar, de alguma forma, tendo a sua própria política externa, tendo a sua própria relação com o continente e, eventualmente, dando, eu diria, incentivos, não incentivos financeiros, não é isso, mas dando esperança para que grupos progressistas na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, em tantos outros lugares da nossa região, possam continuar justamente lutando ou para voltar ao poder, ou pelo menos para não deixar a extrema-direita na Argentina ou em todos os outros lugares fazer o que elas quiserem fazer. Então o Brasil é chave não apenas para a estratégia norte-americana na região, mas é também chave para garantir, isso se o Flávio for eleito, garantir que os outros aliados de Donald Trump pela região possam se perpetuar no poder. Uma coisa é Milei governar ou tentar governar com Flávio Bolsonaro ao lado, né? Obviamente haverá uma enorme aliança, obviamente Flávio Bolsonaro vai ter de pagar de alguma forma essa cooperação que ele recebeu de Milei com ajudas justamente ao governo argentino. Isso não é de graça, não existe em política absolutamente nada de graça, então haverá algum tipo de retribuição, uma retribuição que tem como objetivo garantir que Milei possa continuar no poder, possa ir para as próximas eleições, talvez com um pouco mais de oxigênio. Então, é muito interessante isso, porque Flávio Bolsonaro não representa apenas a extrema-direita no Brasil. Flávio Bolsonaro, uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro, representa para Donald Trump uma espécie de garantia, de seguro de vida para o seu projeto no restante da América Latina. E aí, Will, se a gente for pegar os dados, são muito interessantes. Milei, por exemplo, está com uma popularidade extremamente baixa. Se eu não me engano, 31% só. É extremamente baixa. Ou seja, para uma eventual nova eleição de Milei, ele vai ter de ter muita ajuda, inclusive do exterior. Cast, no Chile, apesar de estar há pouco tempo, está vivendo uma situação de uma degringolada também da sua popularidade. Na Colômbia, o Congresso colombiano não é dominado pela extrema-direita, é justamente pelas forças progressistas. Na verdade, as forças progressistas nunca tiveram tanto voto como agora. Não ganharam para a presidência por 250 mil votos, muito apertado.
mas no Congresso dominam. Ou seja, vamos resumir aqui, Will, se o governo norte-americano quer de fato a influência na Argentina, quer de fato a influência no Chile, ou no Equador, ou na Colômbia, vai ter de contar com a ajuda de Flávio Bolsonaro. E é óbvio que o Brasil tem uma influência muito grande na região, né, Elô? O Brasil, a maior economia, o país mais importante do ponto de vista da diplomacia, realmente o Brasil seria importante até para fazer a interlocução e para ajudar os países vizinhos. Por isso o Flávio é tão importante para ele. Com certeza, é exatamente isso que o Jamil falou, a eleição do Lula no Brasil vai alimentar de apoio e esperança, energia, a resistência nesse. Pedro, na Gazeta do Mundo trouxe uma coisa muito importante. Os Estados Unidos mandou chegar na América do Sul bombardeio B-52, mas deram meia volta. Acredito que está faltando mobilização. O Canadá fez. Interessante. Obrigado, Lilian! Vamos, gente! 119, turma! Precisamos do apoio de vocês para manter aqui o nosso trabalho no ar. Sim, eu tenho que pedir contribuições. Fernando Serimedo foi preso e a esposa entregou no esquadrão da direita internacional todo tipo de crime, lavagem de dinheiro, corrupção, roubo das eleições, privatização, falsificação de combustíveis. Vamos lá, gente, vamos fazer bem aqui o nosso trampo, façam o financiamento para a gente chamar mais convidados. Hoje à noite, tá, gente? Ricardo Mello, que é um queridíssimo amigo, vai abrir a nossa live do Esquenta Eleições, com uma entrevista com a Meire Reis, que é uma mulher negra nascida e criada em Boa Vista de São Caetano, periferia do Salvador, filha de Luiz Bastião dos Reis, carpinteiro e mestre de obras, e de Maria Madalena Alves, costureira, ambos vindos do interior da Bahia. Construiu a sua trajetória a partir da educação, da organização popular e da luta por justiça social, doutora em História Social pela UFRJ e mestra em História pela UFBA. Atua como professora da Rede Estadual de Ensino da Bahia, candidata ao cargo de vice-governadora pela chapa majoritária do PSOL. Meire destaca o quanto a força popular, a educação e a justiça social conduz um programa efetivamente que é a cara da Bahia. Vamos ter então a Meire e o nosso querido Ricardo Mello hoje à noite, tá, gente? 2 convidados. Semana que vem, Folha Entrevista, José Fernandes, para falar da sua hipercandidatura pelo PSB, uma das mais bem financiadas da internet, um case de sucesso. Vamos lá, querido, 119 é o que falta, vamos embora. Esses países, a resistência que já existe e que só vai aumentar. Milei está aí com a popularidade péssima, igual a do Trump, a mesma coisa. Agora, eu iria até além, né, Jamil? Eu acho que, sim, o Brasil é uma peça central nessa estratégia de estabelecer anticorpos na América Latina a esse avanço da extrema-direita, mas é uma peça fundamental no mundo inteiro, né? No cenário geopolítico do mundo. E eu acho que isso, eu não canso de repetir, Jamil, porque você sabe que tem um complexo de vira-lata no Brasil impressionante, que impede muita gente de entender o papel central que o Brasil tem hoje nas relações internacionais com as grandes potências, o papel que ele desempenha nessa relação Estados Unidos-China, na relação com a União Europeia. Então, o Brasil de progressistas, né, de um governo progressista do presidente Lula, isso, assim, não é puxar o saco do Lula, mas isso está muito associado à figura dele e ao trabalho que a diplomacia em torno dele, a diplomacia que ele estabeleceu para ser a diplomacia dos governos, não é desse, mas dos governos dele, tem feito e que tem sido muito respeitada, tem um peso enorme. E do outro lado, do lado dos Estados Unidos, me parece que cada vez eles têm menos capacidade de articulação diplomática e política. Você vê o cara que eles acabaram de escolher para colocar no Departamento de Estado para lidar com a nossa região. É um despreparado, um filhinho de papai, né? Um filhinho de papai que nunca deu certo em nada na vida e que agora vai ser o cara, um suposto empresário, um cara que nunca conseguiu fazer política, tentou se eleger, não conseguiu, usou uma fortuna, 1 milhão e tanto do pai dele para tentar se eleger, e nem assim ele conseguiu. E é esse o cara que foi escolhido para ser o diplomata responsável pela nossa região. Então, assim, uma incapacidade, me parece, cada vez maior do governo Trump.
Ô Elo, esse é o Juan Pablo Segura, né? Isso. Deixa eu aproveitar que você falou sobre ele para só trazer um pouco mais de informações para o Jamil já comentar junto. Ele já acusou o Brasil de censurar pessoas em solo norte-americano. O Juan Pablo Segura, que assumiu o cargo de secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental. Em fevereiro de 2025, o Juan Pablo usou as redes sociais para criticar o Brasil, dias depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou multar o Twitter por descumprimento de ordem judicial. Começamos bem, né? Elo trouxe aí já um pouco do perfil de quem é o Juan Brinquei Pablo de Segura. roteiro maluco hoje, né? Atropelei você um pouco, desculpa. Mas, Elo, você faz o que você quiser. Se você quiser chamar o último assunto do programa, você tem direito. O Jamil Chat também. Depois que eu comecei muito mal com ele, eu já preciso me recuperar o meu querido Jamil Chat, né, Jamil? Mas vamos falar aí do Segura. Segura da mão de Deus e vai, Jamil. Exato. William, tem uma questão que eu vi lá nos Estados Unidos, naquele ano que eu passei lá. Tem eu diria, uma pressa de todos os, eu diria, bajuladores do movimento MAGA, da Casa Branca, por retweetar, por twittar, perdão, estou usando uma palavra do século passado, né? Por postar, por colocar nas redes sociais mensagens que sejam aplaudidas pelos chefes. Chefes, no caso, Donald Trump, Pete Hegseth e Marco Rubio. Então, o que esse sujeito fez, e é o que vocês estão citando, justamente ele foi lá, criticou Alexandre de Moraes, censura no Brasil, etc. Isso fazia parte de uma campanha pessoal dele para chamar a atenção dos chefes dele, dizendo, olha, eu sou do time, hein? Eu também acho isso que vocês acham, entende? É muito mais uma campanha pessoal do que qualquer outra coisa. No governo norte-americano, isso está cheio. É cheio de gente que fica observando o que o Donald Trump vai colocar nas redes sociais para, nas semanas seguintes, ficar repostando justamente para chamar a atenção da administração, para dizer, eu sou mais MAGA do que qualquer um. Eu sim sou MAGA. Eu sim posso estar lá. Então tem esse lado. O problema é que uma vez que eles fazem isso, depois eles precisam cumprir, né? Eles precisam preencher justamente aquele job description, né? Afinal de contas, para que serve esse cargo? Esse cargo serve para bombardear a América Latina com desinformação, com desestabilização e que a gente possa ter o controle sobre a região. É esse o mandato que ele tem. Ele tem um mandato extremamente poderoso, no fundo. Um mandato de chegar na América Latina e dizer, vocês não têm direito a ter autonomia. E ponto final. Eu queria fazer uma ligação disso, William, com o que a Elo estava falando, da importância do Brasil no mundo. E aí não é do presidente Lula. Eu estou falando do tamanho do Brasil, da economia brasileira, de ser uma das peças fundamentais do sul global. Há poucos dias, nós tivemos na capa do Financial Times, que não é um jornal comunista, né? Que não é um jornal de nenhuma forma ligado a movimentos progressistas, a foto do Lula lançando a campanha dele, lá que a Elo, inclusive, estava presente, né? Com algumas dúvidas, etc., mas era uma foto que basicamente rasgava, como a gente dizia antes, né, Elo, rasgava a capa do jornal, justamente mostrando a dimensão. Ali era o Lula que eles estavam colocando na capa? Não. A questão central era outra. A questão central no Financial Times, ou na diplomacia europeia, ou na diplomacia chinesa, e até na russa, é a seguinte: existe espaço para autonomia diante de Donald Trump ou não? Obrigado. Olha que velocidade dos nossos editores e da Elga. Muito obrigado. Existe espaço no mundo para que um governo tenha autonomia diante de Donald Trump ou não? Se existe esse espaço, quais são os mecanismos que são utilizados por aquele país? E quais são as punições que aquele país recebe de Washington? E essa é a conclusão, como sobreviver a este novo mundo. Então, esta capa, insisto, não é sobre Lula. Esta capa é sobre a capacidade de um país de resistir a um tipo de pressão que a gente não conhecia no mundo há muitas décadas, de uma forma explícita e tem como objetivo claríssimo, controlar aquela região.
É isso, Jamil. A gente está vendo o quanto a Europa se dobrou para os Estados Unidos nos últimos anos de uma maneira assim escandalosa, vexatória. Não conseguiram, apesar deles terem a União Europeia, que em conjunto poderia ter dado uma resposta ao Trump, não é um país individual como a gente está fazendo aqui, né? Eles tinham uma força grande por terem esse conjunto, e não fizeram. E agora estão olhando para o Brasil para ver se a nossa experiência aqui vai ser bem sucedida e se vai servir, de certa forma, de lição, de indicar caminhos para outros países, inclusive para a União Europeia, de como estabelecer um outro tipo de relação com os Estados Unidos que não seja de tanta subserviência, que é o que aconteceu com eles, né? Então, acho que assim, é isso, a gente tem que entender isso bem, né? Isso é importante demais. Só para completar 2 coisinhas muito rápidas. Perdão. Fala, Jamil, fala. Muito rápido. No começo do segundo governo do Trump, os europeus rapidamente se organizaram no seguinte sentido: vamos agradá-lo, porque agradando o ego dele, a gente está feito. Ou vamos entregar alguns dos anéis, porque aí a gente mostra algum tipo de boa-fé. Eles descobriram que não há limite para agradar o ego de Donald Trump, não há esse limite. E 2, se você entregar 1 ou 2 ou 3 anéis, você terá de entregar o resto da tua alma também. E eu acho, Jamil, que é importante dizer também que isso não é só do governo Trump, isso foi acelerado de uma maneira brutal no governo Trump, mas essa subserviência já vem de muito longe. No próprio governo Biden também já foi horrível, a maneira como eles destruíram o gasoduto alemão que vinha da Rússia com a maior cara de pau, né? E o governo da Alemanha ficou caladinho e por aí vai. Várias coisas que vêm acontecendo, guerra do Iraque, a maneira como eles entraram de subalternos dos Estados Unidos e por aí vai. Então a história é longa, mas com o governo Trump pisaram no acelerador, né, Will? Isso que o Jamil e a Elô disseram é muito importante, porque a gente vai falar sobre o Irã agora, são países que vão dando lições para o mundo, né, de como resistir. Acho que o México fez isso muito bem também com a Cláudia Sheinbaum, de certa maneira, o Gustavo Petro fez enquanto presidente da Colômbia, e agora Brasil e Estados Unidos. Se o Trump perde as eleições aqui, né, porque o Trump é cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro, se perde as eleições, fica muito ruim para os Estados Unidos, usando todo o seu poderio econômico, tarifas, ameaças militares. Se o Trump perde aqui, fica uma lição para o mundo. Pedrão, a mídia progressista ainda não tem um levantamento dos casos denunciados pela família Bozo durante a gestão de André Mendonça enquanto ministro da Justiça? Claro que tem. A gente vive repetindo, inclusive os vídeos. Quem foi abafado? O Flávio Bolsonaro, gente. O Flávio Bolsonaro tinha acusação de rachadinha. Queiroz estava no evento de lançamento do Flávio, gente. Dá para derrotar essa superpotência, ainda que seja um país que não seja uma superpotência militar, econômica, é uma potência regional, mas não é uma superpotência global. E é importante falar sobre o Irã também. O Irã tem feito uma resistência. Achava-se que o conflito no Irã ia durar 15 minutos. Ele se estende até hoje. O presidente dos Estados Unidos, inclusive Donald Trump, continua usando as ferramentas de propaganda que tem, né? Postou uma imagem do Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos. Vamos colocar na tela aí o que o Donald Trump postou na sua rede social, a Truth Social, a rede social que ele inventou, né, para poder postar o que quiser. Temos a imagem aí ou não? Talvez? Não? Não tem ninguém me ouvindo? Aí, essa imagem aí, ó. Novo território dos Estados Unidos aí, o Estreito de Hormuz. A imagem mostra a região de Hormuz e os Golfos Pérsico e do Omã, com um círculo sobre a via marítima. O Irã também é identificado na montagem. Teherã, claro, não gostou do post. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que em breve sua ilusão a respeito do Estreito de Hormuz será corrigida, ou nós corrigiremos as ilusões desse iludido Jamil Chad. É aquela história que nós estamos vendo desde o ano passado, que é a retomada, eu diria, de uma política deliberada de conquistas de território e canais. O Canal do Panamá foi um deles, a gente nem percebeu, porque foi ainda naquela primeira semana de governo de Donald Trump, porque estávamos todos atordoados com o que estava acontecendo. Marco Rubio pegou um avião, o primeiro lugar que ele foi, uma viagem internacional, foi para o Panamá, basicamente disse ao governo do Panamá:
ou vocês acabam com todos os acordos com a China no Canal do Panamá, ou teremos problemas. E o governo do Panamá resolveu ceder. Ali, um canal. Outro canal também fundamental, obviamente, o de Hormuz, e aí eu sempre lembro dessa história, porque é uma história deliciosa da dimensão, aí sim, da arrogância de um líder. No dia 28 de fevereiro, quando Donald Trump, então, autoriza os ataques ao Irã, horas antes, alguns generais foram até o Salão Oval para dizer a ele: presidente, existe um risco com esse ataque. O risco é de que o Estreito de Hormuz seja fechado. E ele falou: isso é irrelevante, toque fogo, basicamente, né? Vão adiante. E aí nós estamos nessa situação. Então, quando você não tem a capacidade de você, obviamente, mudar a realidade, você inventa a realidade. Esse post é uma invenção, William. Não existe esse território americano e, de fato, nem na prática e nem legalmente. Então, obviamente, Donald Trump tentando criar uma ilusão. Vamos só lembrar uma coisa, perdão, só dar uma volta aqui. Quantas vezes ele já anunciou que eles tinham vencido a guerra? Né? Foram várias vezes. Essa guerra já acabou. Na verdade, eles já estão totalmente destruídos. Nós já vencemos a guerra, etc. E agora, como justificar tudo isso? A BBC, eu convido, isso eu coloquei na matéria do fim de semana na revista Liberta, William, que a BBC fez um trabalho espetacular de fazer o seguinte cruzamento. Todas as vezes que Donald Trump anunciou vitória, abertura do Estreito de Hormuz ou fechamento do Estreito de Hormuz, e o que aconteceu com as bolsas de valores nos minutos seguintes a esses anúncios. Aí descobriram duas coisas espetaculares. Uma delas é de que esses anúncios eram feitos principalmente no domingo à noite ou segunda-feira de madrugada, ou seja, logo antes da abertura do pregão, né? Então fica aquela dúvida, será que isso tem a ver com a guerra ou tem a ver com as minhas ações nas bolsas de valores? Ponto número 1. Ponto número 2. Começou a ter tanta repercussão isso, que essa rede social que você acaba de citar, a Truth Social, criou um mecanismo paralelo e que você, William, se você quiser saber o que Donald Trump posta alguns minutos antes de todo mundo, é só comprar. Custa $100 mil por mês a assinatura. Então você assina por $100 mil e você ganha, né, nesse teu pacote, saber o que Donald Trump vai postar nas redes sociais. Para quê? Para saber antes? Não, gente, para ganhar dinheiro, para ir lá nas bolsas de valores e vender ou comprar ações antes que Donald Trump feche ou abra o Estreito de Hormuz. Como diria o Paulo Guedes, é uma festa danada os Estados Unidos, né? Pode tudo nessa terra, pode o presidente oferecer informação de mercado antes para quem paga. Gente, juro por Deus, tem umas coisas que acontecem nos Estados Unidos, a Elô mora lá há muito tempo, que eu não consigo conceber. Eu olho para a nossa gestão pública. Pedrão, você não entendeu o levantamento dos casos e os resultados, as trocas de delegados. Mas acho que a gente tem esse levantamento, Nailson. Eu não tô com ele à mão aqui, mas a gente acho que tem. Tem sim. Foi o passo a passo até o André Mendonça virar ministro do Supremo. Teve a troca do Moro para ele e o abafamento do caso. O processo do Flávio ficou congelado no Rio. Bom dia, Pedro. Você acha que a capital americana pode acabar chutando Trump por conta da instabilidade do seu governo caótico? Sim. Isso não é o presidente, é um marreteiro. Total. Gente, vamos pingar, turma. 10h52, galera. Vamos ajudar aqui o canal como o Marcelão tá fazendo nesse momento. 109, gente, preciso do apoio de vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho ultra necessário. Vamos lá, queridos e queridas, bora. No Brasil, nossa administração pública, e que isso geraria cassação de mandato em 10 minutos. Se acontecesse alguma coisa parecida no Brasil. Lá não, lá o presidente tem uma rede social, aí ele posta as informações na própria rede social e aí ele cobra de pessoas muito ricas, que vão ficar muito mais ricas por comprar informação. Ele está vendendo informação privilegiada. Público, não é segredo, não é no Zap, é na cara de todo mundo. Isso é
muito maluco. É inacreditável. Eu ia falar, Will, que os Estados Unidos não aprendem lição histórica nenhuma, porque o Bush também anunciou o fim da guerra do Iraque, né? E aí depois foram 8, 9, 10 anos de guerra. Mas não se compara com o que está acontecendo agora. Aquilo é um erro histórico e que eles continuam fazendo. Mas com o Trump é outra história. Como o Jamil pontuou muito bem, Jamil, é para ganhar dinheiro. E o Castro Rocha vem batendo nessa tecla. A extrema-direita se apodera do poder para ficar bilionária, para ganhar dinheiro. Ela monetiza a política, é isso que eles têm feito. Então assim, é inacreditável que isso que esteja sendo permitido, que as instituições dos Estados Unidos estão dando uma prova de fraqueza, de incompetência diante do que é o governo Trump, que a gente não poderia acreditar, porque os filmes de Hollywood fizeram a gente crer que os militares resistiriam, não é? Que as instituições, o Supremo deles não permitiria, que levantaria aquele herói e diria, não senhor, aqui isso não pode acontecer. Não acontece nada disso, né, Jamil? É impressionante. E aí tem uma ligação, né, Elo, com algo dos anos 30, 1930 no caso, que existia um grande debate nos Estados Unidos. Será que pode acontecer aqui? Né? O quê? O nazismo, obviamente, né? Um regime totalitário. Será que pode acontecer? E aí, claro, um dos principais debates era de que não. Nós, nos Estados Unidos, temos uma alma democrática. Nós temos uma história que não permitiria que nada disso acontecesse. Não foi bem assim nos anos 30, a gente sabe disso, mas aparentemente agora estamos todos descobrindo do que são feitas as instituições americanas. Aparentemente de notas de $2. O presidente Lula, a gente estava falando sobre o Estreito de Hormuz, fez uma referência à crise ao anunciar a descoberta de petróleo na foz do rio Amazonas. Vamos ver o que disse o presidente. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!